a função social dos avós na família e na sociedade em geral. Sim, esse é o tema da nossa live de hoje, porque no mês de julho, pessoal, no dia 26, é comemorado o Dia dos Avós e muitos não sabem disso. É muito veiculado as outras datas familiares, né? Dia dos pais, dias das mães, né? Mas Dia dos Avós, poucos sabem e pouco, né? E é uma data pouco veiculada. Mas é uma data, né? Muito importante, tal qual as outras datas, né? Comemorativas, que são datas que são centralizadas em figuras familiares. A função, né, dessa figura familiar, né, avô, avó, bisavô ou bisavó, e aqueles que têm até, né, a honra e o privilégio de serem tataravós. Eu conheço um casal de tataravós, né? E hoje, com o advento, né, com o aumento da população demográfica na sua faixa etária, que a população está envelhecendo mais, né, está tendo mais anos de vida, então, a presença, né, na sociedade de pessoas centenárias e pessoas que já são bisavós e tataravós tem sido cada vez mais recorrentes. Então, é preciso a gente trazer essa pauta para a gente pensar um pouco disso. Qual é a função social, né, tanto na família como na sociedade em geral, dessa figura, né, de avós, bisavós e tataravós? Bom, pensando nisso, né, nós do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, como vocês sabem, né, nós temos essa nossa pauta, né, de trabalhar com a pessoa idosa. Inclusive, visite o nosso site www.idosar.com.br, o nosso Instagram, Centro de Pesquisa também, né, o nosso Facebook também é o mesmo arroba. Então, nós trazemos essa pauta da pessoa idosa. Então, é muito importante que nesse mês de julho a gente tenha o foco, né, nessa figura maravilhosa, nessa figura que deveria ser mais destacada, que é a figura dos avós, das avós e dos avós, né? Bisavós e bisavós, tataravós e tataravós. Então é muito importante isso. Bom, vamos direto ao ponto. Eu, Alexandra Pereira, fundadora e CEO do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, estou te trazendo aqui para essa live para falar disso, né? E se você quiser deixar nos seus comentários, né, que outras funções essa figura tem, além daquelas que eu vou pautar agora. Bom, não que tenha nenhuma ordem de prioridade, tá? Se é primeiro, ou segundo ou terceiro. Eu só vou elencar aqui para ficar mais didático, tá? Mas não que tenha uma ordem aí de importância. Mas uma função social que a gente precisa destacar nessa figura é a função de acolhimento, que querendo ou não, né, ela é não uma segunda mãe, né? Muitos confundem o papel do avô, do avó, do bisavô, né, enfim, como segunda mãe. Não é segunda mãe, né, ou segundo pai. Ele é avô, é aquele que já começou a ver a sua primeira, né, a sua segunda geração, né, a partir dos filhos, né? A primeira geração são os filhos, então é a segunda geração dele, né? Então tem esse acolhimento, tem essa função, né, da dinâmica emocional na família, né? Porque para os pais verem a sua primeira geração, que são seus filhos, já é uma emoção. Quem dirá, né, você vê a sua segunda emoção. Então, ele tem uma função preponderante de demarcar, né, essa celebração de uma nova descendência chegando, né, chegando para ampliar a família. Então, a figura do avô, né, e os seus derivados, né, quando eu falo dos derivados, estou falando dos bisavós, dos tataravós, né, é essa figura do pai e a mãe olhar para trás, caramba, então a gente já aumentou, já multiplicou. Então, a primeira função é esse acolhimento emocional, essa memória afetiva, né, porque vai lembrando, né, nossa, como eu fiquei grávida, agora já tive meu filho já está tendo outro filho, então traz aí essa função social de resgate da memória afetiva. Bom, segunda função social que eu destaco, como eu falei, não por ordem de prioridade, né, é mais para topicalizar mesmo, né? Uma outra função, e aí é o nosso número 2, que repousa sobre os ombros dessa figura emblemática que são os avós,
é a função de transmissão de legado. Sim, transmissão de legado. Por quê? Porque ele, no tempo oportuno, né, vai trazer a memória dos pais, né, e que geralmente repassam para os seus filhos, e ele mesmo estando vivo e numa convivência mais aproximada, ele mesmo pode passar diretamente para os seus netos e os seus derivados, né, leia-se derivado falando de bisavós e tataravós, né, esse legado, né, de princípios e valores. Quais são os princípios e valores que regem ou têm regido a nossa família até aqui? A terceira função é ser guardião, né? Ele é guardião desse legado, guardião desses princípios e valores, e ele vai passando. Fato é, né, que a modernidade, a contemporaneidade, ela vai ali enriquecendo esses princípios e valores. Vai também ressignificando os princípios e valores. Mas tem princípios e valores, né, que eles são perpetuados em família. E a figura, né, desses avós, eles trazem essa lembrança, trazem essa demarcação de resgatar, solidificar os princípios e valores, deixando esse legado. Bom, a outra função social dessa família, muitas vezes, né, desses avós e os seus derivados, é nada mais, nada menos, né, de transmissão de conhecimentos culturais, sociais, até financeiros e até voltado para a questão da religiosidade. Muitas vezes, né, é essa figura que permeia todos esses entrelaços familiares. Então, a função social dos avós é muito mais do que beijar, abraçar, tirar uma foto, fazer um passeio, né? Enfim, é trazer também, né, esse posicionamento dos conceitos que regem essa família. Fato é que não é responsabilidade dele, mas é na relação natural da estrutura familiar que isso se consolida. A outra função social da questão, né, do papel da figura central dos avós é o fato deles, muitas vezes, terem esse papel, essa função social de limítrofe. Porque muitas vezes, né, os pais, eles se apoiam, né, nesses avós, né, para validar alguma posição, né, que ele tenha que ter, né, de liderança dos seus filhos, né, aquele papel de articulador de autoridades e regras, estabelecimentos de regras, né? Então a função social do pai ou desses avós, perdão, é validar ou realinhar novos pactos, né? Fazer novas pactuações desses limites, porque uma coisa foi quando ele criou o filho dele, né? Na época era outro, o contexto era outro. Hoje é outro, então tem que haver também uma repactuação, né, dos limites que eram antes e hoje nem tanto, né? Sempre na perspectiva do que é melhor para a educação, né, para o legado deixado para esses netos. E por último, pessoal, não menos importante, né, é a função social da figura dos avós, sobretudo, é se deleitar nessa nova geração que começa, né, com os filhos dos filhos deles. Então é esse deleite, é um deleite que aí eu vou pontuar uma coisa, né? Eu, enquanto articuladora de políticas públicas voltada para a pessoa idosa, preciso pontuar algumas coisas, né? Então a gente precisa readequar essas falas, né, que a gente ouve e ouvia, né? Eu agora até ouço menos, graças a Deus, mas de que avós são para estragar os netos. Não libere essa palavra, sabe, no mundo espiritual. Você foi levantado no papel de avô, de avó, para ser uma bênção na vida dos seus netos, para deixar legados na vida dos seus netos, para transmitir tudo aquilo que você quer que o seu neto ou sua neta seja. Então, nós não estamos aqui com esse jargão, ainda que a gente fale num tom de brincadeira,
mas as palavras têm poder e a gente precisa cuidar dessa nossa palavra. Então, se é para liberar uma palavra, ainda que em tom de brincadeira, então libere a palavra que você vai ser uma avó, um avô, que vai fazer melhor do que você fez com os seus filhos, para os seus netos. Então, a gente compartilha essa live curta, mas com muita profundidade de reflexão, para que cada avô e avó saiba qual é a sua função social nesse papel honroso, né? Porque é uma promessa que se cumpre na nossa vida, né? Nós estamos vendo os filhos dos nossos filhos. E se Deus quiser, veremos os filhos dos nossos filhos. Já pensou? Então você, independente se você é avô ou avó 60 a mais. Por falar em avós 60 a mais, eu vou deixar aqui uma orientação muito importante. Você que já é avô ou avó 60 a mais, para que você tenha, né, uma qualidade de vida com seus netos, cuide da sua residência, adapte a sua residência, tira tudo aquilo que pode trazer, né, algum acidente no seu lar, né? Aquele tapete que escorrega, aquela meia que você usa que não é antiderrapante nesse período de frio, é importante a gente atentar para isso. Aquela barra lá no box, perto do vaso sanitário, aquela escada, colocar um antiderrapante. Então, cuide da sua residência, adapte a sua residência para que você tenha uma melhor qualidade de vida com os seus netos que virão te visitar. Não é isso? Para que você não venha ter colaborar com os intempéries da vida. Então esse é um conselho que a gente deixa também para você, avô e avó. E você que é neto, neto adulto, que tem condições, valorize os seus avós que estão vivos. Valorize aqueles também em memória, como? Trazendo para a sua vida os conselhos que eles te deram até aqui, ou os conselhos que vocês ouviram dos seus pais, as histórias que vocês trouxeram dos seus pais. E por falar também em função social, uma função social que eu não falei aqui, quase que eu deixo passar, é essa função de transmitir histórias. Sejam histórias aquelas contadas, né, que você contou para o seu filho enquanto ele era lá infanto-juvenil, ou sejam histórias de suas vidas, histórias, né, outras histórias até dos seus pais, né, dos bisavós, passando esse legado histórico. Então essa função social, né, de historicidade, e isso é para qualquer sociedade, essa questão da oralidade. Então a gente já deixa para você e te deseja um excelente Dia dos Avós. Já te fazendo um convite, por quê? Porque no dia 26 de julho nós celebraremos o Dia dos Avós aqui na Associação de Moradores em Nova Iguaçu, das 9 da manhã às 12. Nós faremos um evento maravilhoso, onde nós contaremos com a presença do Instituto Federal Fluminense, o Núcleo de Mesquita. Eles vão trazer toda a equipe dele e os seus respectivos equipamentos, né? Deixando aqui para a gente, né, um legado de conhecimento, que são as ciências interativas, ciência em ação. Estaremos também com outros parceiros trazendo isenções de documento. Teremos também nessa ocasião atividades lúdicas que vão promover intergeracionalidade, né, entre avós e netos, aquela competição saudável, aquelas dinâmicas de acolhimento. Então vai ser um dia esplendoroso. Acesse o nosso site www.idosar.com.br, www.idosar.com.br, e você vai ter lá o primeiro post que tem é do jantar de gala, 11 de outubro, espero que você vá também, mas logo abaixo a gente fala, né, do link de inscrição da caminhada intergeracional entre avós e netos. Aguardamos por vocês. E aqui nós terminamos mais uma live, a função social dos avós na família e na sociedade. Eu, Alexandra Pereira, essa que vos fala, esteve contigo até aqui e querendo da próxima vez te encontrar novamente aqui no Talk Idosar.